E aí pessoal, estou trazendo mais um vídeo aqui da nossa playlist O Valor de X. Nesse vídeo nós temos x que está sendo elevado a x, que por sua vez está sendo elevado a sexta, igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Eu vou fazer, pessoal, aqui, para o valor de x a sexta, que seria essa potência aqui, esse expoente, eu vou atribuir o y. Calma que eu vou explicar o porquê que eu vou fazer esse procedimento, tá? Então, se x a sexta é igual a y, se eu extrair a raiz sexta de ambos os membros da igualdade, vai gerar aqui, x, que vai cancelar com a potência, que é o 6, igual a raiz sexta de y. Ou como queiram, seria colocar a potência como sendo o índice da raiz do outro lado da igualdade, no segundo membro, tá? Gera essas duas igualdades aqui. Olha só, vou pegar aqui outra cor, para os cálculos ficarem destacados. Aqui eu tenho a base, que é x, esse x aqui, ele passa a ser raiz sexta de y. Aqui, raiz sexta de y. Elevado, tudo isso aqui, a x elevado a sexta. X elevado a sexta é o mesmo que y. Igual a raiz quadrada de 2 elevado a raiz quadrada de 2. Por que eu fiz isso aqui, esse procedimento? Porque não tem propriedade para tirar esse 6, que é potência de uma potência dessa base, tá? Pelo menos não que eu saiba, tá bem? Aqui já tem como trabalhar o 6, porque a ideia da igualdade, ou seja, a ideia das equações é colocar as incógnitas de um lado da igualdade e os numerais do outro. Não tem como trabalhar com esse 6 registrando aqui. Aí eu coloquei ele aqui embaixo, através dessa comparação aqui que eu fiz, dessas igualdades, tá? Então, continuando aqui, eu tenho essa base y aqui, esse y aqui, ele está sendo elevado a 1, aqui, elevado a 1. E o índice da raiz, ele vira denominador desse expoente. Isso é uma propriedade matemática, tá? Vou colocar aqui, a propriedade matemática para vocês, que é isso aqui. Se eu tenho a raiz de um índice A dx elevado a b, isso aqui é o mesmo que x elevado a b sobre A. O índice vira denominador do expoente, tá bem? Então, pessoal, nós temos aqui essa situação que está sendo tudo isso aqui elevado a y ainda. Igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Nós temos agora potência de potência. Então, potência de potência, eu vou colocar aqui outra propriedade. Nós temos a seguinte: se eu tenho a base x elevado ao expoente a, que está sendo elevado ao expoente b, isso aqui é o mesmo que x elevado a a vezes b. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes, tá? É o que eu vou fazer aqui. Vou repetir a base, colocar aqui mais para cima um pouco. Só um minuto. Isso. Repetir a base, que é y, esse y aqui, e vou multiplicar os expoentes. 1 sexto vezes y fica y sextos. Tá? Tudo isso aqui igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Continuando trabalhando, eu quero tirar esse 6 daqui. Então, pessoal, se eu elevar os dois membros a uma potência, ou seja, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu também fizer do outro lado da igualdade, essa igualdade não se altera, tá bom? O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui, x elevado a 1 sexto, y elevado a y sextos, tá? Tudo isso aqui eu vou elevar a 6, porque aqui eu vou cancelar essa potência aqui, esse denominador. Vejam só como é que eu vou fazer isso. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a sexta. Tudo que eu fizer no primeiro membro da igualdade, eu também aplicar o segundo membro da igualdade, a igualdade não se altera. Os dois membros permanecem iguais. Por quê? Se eu tiver aqui, colocando nossa folhinha de apoio novamente, se eu tenho y sobre 6 e vou multiplicar por 6, aqui eu posso simplificar aqui,
vai tornar o y. É o que eu vou fazer aqui, ó. Nós temos potência de potência, então eu repito a base, que é y, e y sobre 6 multiplicado por 6 resulta em y, como eu mostrei. Vou colocar mais um pouco para cima. E aqui nós temos do outro lado da igualdade a base, que é raiz de 2. E aqui eu tenho raiz de 2 vezes 6 fica 6 raiz de 2. Pronto. A primeira ideia que eu queria era exatamente isso, ó. Deixar de um lado da igualdade somente as incógnitas, tá? E do outro lado da igualdade os numerais. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui é uma potência só, tá? Aqui é o expoente. Agora, pessoal, eu quero fazer uma comparação. Se aqui eu tenho y elevado a y, se eu transformar aqui uma base elevada a ela mesma, tá? Eu vou fazer uma comparação. Então, o meu procedimento matemático agora é trabalhar esse expoente aqui e essa base para que sejam a base e expoentes iguais. O que é que eu fiz isso aqui, ó? Vou colocar mais para cima. Eu fiz y elevado a y, que já temos aqui no primeiro membro da igualdade, e eu decompus. Opa, desculpa, aqui é um 2, tá? Um 2. E eu decompus o 6, que o 6 é o mesmo que 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Tudo isso aqui está sendo multiplicado também por raiz de 2. Tá? Então, pessoal, o que é que eu continuei fazendo? Y elevado a y igual. Esses 3 aqui, eu coloquei como sendo expoente da raiz de 2. Aí ficou aqui, ó. Raiz de 2 elevado à terceira, que está sendo elevado a 2 raiz de 2. Eu posso fazer isso? Posso. Porque aqui eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar. 3 vezes 2 vezes raiz de 2. É o mesmo que isso aqui, ó. Agora aqui, vou pegar aqui a minha folhinha de apoio novamente. Eu tenho raiz de 2 elevado à terceira é o mesmo que raiz quadrada de 2 elevado à terceira, que é o mesmo que raiz de 8. 2 elevado à terceira, 8. Então, ó, nós temos, subir mais um pouquinho a folha, novamente, nós temos y elevado a y igual raiz de 8. E aqui, ó, no expoente, vou fazer outro procedimento matemático. Eu tenho 2 raiz de 2 é igual a raiz de 4 vezes 2. Por quê? Ó, se eu extrair aqui a raiz de 4, vai o 2 para fora, raiz quadrada de 4, 2. E fica o número 2 aqui dentro do radical. Disso daqui pode ser transformado nisso. Essa visão matemática vocês têm que ter, tá? O 2 aqui ele vai para dentro sendo elevado ao quadrado. Porque se eu tirar aqui, ó, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 2 permanece raiz de 2. Então aqui, ó, nós temos raiz 4 vezes 2, 8. Então, esse expoente aqui é o mesmo que raiz de 8. Percebam que agora nós temos aqui a seguinte situação. Eu tenho um número, que é a base, está sendo elevado a ele mesmo. Y elevado a y é igual a raiz de 8 elevado a raiz de 8. Então, por comparação, nós temos, ó, o valor de y sendo raiz de 8. Acabou a conta por aqui? Não. Então, ó, por quê? Porque na equação ele quer saber o valor de x e não o valor de y. Eu encontrei o valor de y, que eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui, colocar de preto para destacar os cálculos. Eu tenho x elevado à sexta igual a y. Só que, para o valor de y, eu encontrei a raiz quadrada de 8. Ou raiz quadrada de 2 elevado à terceira, que é o mesmo que 8.
Então, continuando aqui, ó, só vou substituir. Eu tenho x elevado à sexta igual a y, que o y corresponde a raiz quadrada de 8. Então, nós temos aqui, ó, se eu extrair a raiz sexta de ambos os membros da igualdade, a igualdade não se altera. Porque aqui eu vou cancelar esse expoente, ó, que eu quero isolar o x. Aqui eu vou ter raiz sexta de raiz quadrada de 8. Então, nós temos como resultado, vamos lá, só um minuto, posso aqui simplificar, vai ficar x igual, eu tenho raiz sexta de raiz quadrada. Eu posso aqui muito bem multiplicar os índices, tá bom? É uma propriedade matemática, vou colocar aqui para vocês. Eu tenho raiz de índice A e raiz de índice B de x, isso aqui é o mesmo que raiz de x com o índice A vezes B. Tá? É o que eu vou fazer aqui, ó. Você pode multiplicar os índices. 6 vezes 2 fica raiz de índice 12 de 8. 8 eu vou transformar em 2 elevado à terceira, que é a mesma coisa. Tá bem? Então, nós temos x, que é igual. Lembram que dessa propriedade de matemática que eu falei para vocês aqui, ó, que o índice passa a ser denominador do expoente, se transformando em uma potência que é uma fração, tá? Então, já que é uma fração, o índice e o expoente do radicando, eu posso simplificar ele. Ó. Eu posso simplificar por 3. Ambos são divisíveis por 3. Então, vai ficar 12 por 3, 4. Eu tenho a base que é 2. E 3 por 3, 1. Que como é o expoente, não precisa colocar 1. Então, nós temos aqui como resultado do valor de x. Aqui eu fiz um passo a passo nessa questão. Eu creio que o vídeo ficou um pouco excedido no tempo, mais do que eu imaginava. Mas eu fiz um passo a passo mostrando as propriedades para vocês que x é igual a raiz quarta de 2. É o resultado dessa equação. Só que, pessoal, vou fazer aqui uma observação, tá? Esse aqui é o resultado. Esse aqui é o resultado. Vou fazer uma observação aqui. Ó. Segundo o professor Iese, se você tiver uma base com expoente irracional, se essa base for um número negativo, não faz sentido para a matemática, tá? Que é uma observação que eu vou fazer a você, que não é o caso dessa questão. Ele fala assim, ó, que eu tenho uma base A elevado a um expoente x, por exemplo, em que essa base A seja menor do que zero, e caso esse x pertença aos números irracionais, então isso daqui não faz sentido para a matemática. Só tem que ter cuidado nisso, tá, pessoal? Aqui nós não temos uma base negativa, mas nós temos um expoente irracional. Aqui pode, mas se a base fosse negativa, não faz sentido para a matemática esse numeral. Beleza, pessoal? Se você gosta dos meus vídeos, curta as minhas resoluções. Não esqueça de curtir. Beleza, pessoal? Valeu!